Certamente você já escutou falar em ações, mas deixa eu te perguntar, você sabe qual é a origem de tudo isso? Sabe como as empresas conseguem operar na bolsa de valores suas ações e acabar lhe tornando um acionista dessas empresas? Meu nome é Micael Silveira e no vídeo de hoje eu te ensinarei a como investir do zero, mas investindo de uma forma sábia, sabendo até mesmo qual é a origem das ações e dos investimentos. Olha só, para entendermos melhor esse negócio de ações e como elas funcionam, nós precisamos entender que as empresas acabam colocando seu capital a jogo para que pessoas invistam nelas. Por isso, nós precisamos dissociar duas importantes condições, que são as de empresas de capital aberto e as empresas de capital fechado. Buscando um pouco lá no direito, no ramo do direito empresarial, nós temos que entender um pouco sobre as sociedades, como elas funcionam. As empresas de social aberto, de capital aberto e de capital fechado, elas encontram raiz lá na sociedade anônima. Tá aí, o que é uma sociedade anônima? Sociedade anônima é um formato empresarial em que tem a sua finalidade lucrativa, uma personalidade jurídica privada. Tá, essa sociedade anônima, ela detém um capital social, assim quando você vai regularizar uma empresa, existe o capital social dela. Mas beleza, então, e como funciona além disso? Esse capital social de uma sociedade anônima, ele é dividido em ações. Essas ações, elas são aderidas por acionistas. Essa é a modalidade geral da sociedade anônima. Após ter esse aspecto, ter essa estrutura de capital social dividido por acionistas, entra outra característica, que é exatamente a que a gente está debatendo sobre o capital aberto e fechado. Lembra que eu falei que o capital social de uma sociedade anônima ele é dividido entre acionistas que aderem àquela porcentagem das ações da empresa? Pois é, na empresa de capital fechado, a inclusão dessas ações é de característica fechada, em que pessoas externas não podem aderir às ações da empresa. No caso, são acionistas específicos, são pessoas específicas. Não é aberto para qualquer pessoa aderir porcentagens daquela empresa. Logo, essas empresas de característica fechada, elas não podem ser negociadas suas ações em bolsas de valores e esse mercado de balcão. Já as empresas de capitais abertos, elas possuem a característica de disponibilizar para que pessoas possam comprar, possam negociar as suas ações. Então, há um valor geral daquela empresa e ela disponibiliza certa porcentagem para ser operada na bolsa de valores. Então, pessoas qualquer, como eu e você, que tenha capacidade civil, possamos então comprar partes daquela empresa e nos tornar um acionista da empresa. E através dos lucros obtidos pela empresa, nós acabamos tendo lucro. É uma possibilidade em que a empresa precisa de um investimento de capital externo para alavancar o seu crescimento e por isso abre o seu capital para que pessoas como eu e você façamos parte da estrutura dessa empresa. Tá, Micael, então vamos recapitular aqui um pouco. Então existe uma sociedade anônima e ela tem duas formas de trabalho em que ela pode ser criada, aberta e fechada. A aberta, ela pode ser negociada na bolsa de valores ou no mercado de balcão. Tá, são negociadas. E são negociadas onde? Essas ações são negociadas na bolsa de valores. Bolsa de valores que é conhecida por mim como por você como um âmbito de negócios das ações de diversas empresas. É uma instituição em que cuida de todos os investimentos e que tem esse papel de negociação e intermediação entre as ações de uma empresa. Então, quando nós compramos uma ação da empresa, ela é representada por um papel. Esse papel fica a cargo da Bolsa de Valores emitir, que representa o seu patrimônio daquela empresa que nós compramos certa ação. Então, eles conseguem ter todo o sistema para poder controlar como funciona essa negociação diária, para poder gerar liquidez sobre o seu valor investido. Espera aí, que isso pode parecer um pouco difícil, mas não é. Tá, Micael, não é difícil? Não. Então, como que são operadas na Bolsa de Valores essas ações? Hoje fica tudo mais fácil de ser operado porque existem diversas corretoras que fazem o papel de intermediação. Então vamos lá, vamos representar de forma bem simples como funciona. Aqui nós temos uma instituição, uma empresa qualquer, uma empresa privada X, em que ela deseja fornecer para que pessoas comprem ações dela. Logo, ela libera certa porcentagem de seu capital para ser negociado na bolsa de valores. Mas
Ao ter essa negociação, como que ela consegue levar as suas ações até outras pessoas? Entra neste fator uma figura muito importante e que tem tomado grande proporção no mercado brasileiro, que são as corretoras de investimento. E aí, o que são essas corretoras de investimentos? As corretoras de investimentos nada mais são do que intermediadoras entre você e a empresa, e elas conseguem ter o contato direto com a bolsa de valores. Então, as corretoras conseguem fazer essa intermediação entre a sua compra na bolsa de valores e as ações que a empresa disponibiliza para os acionistas. Tá bom, Michael, e como é que eu escolho uma corretora? Qual corretora eu devo escolher? Esse sistema de corretora é muito pessoal, porque diversas existem hoje e cumpre a nós identificar qual mais se assemelha ao nosso perfil. Tá, então diz o nome de algumas. Nós temos a XP Investimentos, temos a Rico, o próprio Banco Inter, que eu já gravei um vídeo neste canal falando sobre ele. Então essas empresas conseguem disponibilizar a forma de você aderir. Algumas nem cobram taxa de corretagem, outras já cobram. O bom, por exemplo, da Rico, da Clear também, que é outra corretora, é que você consegue ter acesso a gráficos mais específicos. Esses gráficos não são disponibilizados naturalmente pelo gráfico do Banco Inter, pela própria plataforma do nosso banco, o Internet Bank. Mas existe outra plataforma do Banco Inter também que trabalha com os gráficos mais específicos. Mas na Clear, por exemplo, você consegue colocar limite. Poxa, chegou a um nível ali de cair 2%. Você consegue colocar um limite de perda no dia. Pô, se descer menos que 2,5, você já trava a venda, entendeu? Então, elas costumam fazer esse papel de corretagem e acabam cobrando também esses valores pelas operações. Embora seja mais minucioso, eles acabam cobrando. Mas não é algo tão difícil, pois até mesmo no mercado de ações existem empresas mais conservadoras que estão há mais tempo no mercado, mas que também o poder de oscilação delas já é bem mais fraco, já é bem mais relativo. Por exemplo, as instituições financeiras bancárias, às vezes elas não conseguem se alongar tanto, dificilmente uma vai crescer 5 a 10% em um dia, ou até mesmo em uma semana. As porcentagens de declínio e também de crescimento são bem mínimas, de certa forma. Já existem outras empresas que assumem riscos. Tá, Michael, beleza, você está falando aí no geral. Tranquilo, entendi como é que é a origem, entendi como que elas operam, mas me explica mais a fundo esse negócio das ações em si. Como eu posso escolher uma ação? Qual ação eu devo escolher? Primeiro, a primeira parte quando escolher uma ação é saber identificar os ramos de cada uma. É muito importante definir um ramo. Por quê? Porque você não vai comprar diversas ações só de telefonia, nem só de aviação, não. Tem que ser estratégico até nisso para gerir riscos. Então, o mais recomendável é você reconhecer os ramos. Então, nós temos o ramo de energia, temos o ramo de mineração, de telefonia, de instituições bancárias, tem de tudo. Então, quando você começa a identificar o ramo, é importante você também conhecer o quê? A empresa. O sucesso do mercado de ações está muito ligado a você conhecer como a empresa trabalha, como ela é administrada e qual o retrospecto dela. Por quê? Porque existem empresas que já estão consolidadas e têm uma escala de crescimento contínuo. Embora tenha alguns declínios, ela dificilmente tem uma queda muito desastrosa para a empresa. Então, quando eu trato um pouco lá sobre o capital aberto, sobre o capital fechado, é importante identificar quais são as de capitais abertos. Após identificar quais são as de capitais abertos, você identificar quais têm aquela ascensão, então é muito importante você identificar quais empresas você pode investir e quais estão sendo bem administradas. Após definir o ramo, é muito importante saber quais as características propriamente da empresa. Então vamos lá, vamos separar algumas para a gente entender mais a fundo como funciona também. Então quando nós nos deparamos com as ações em si, elas são representadas por siglas e lá no finalzinho aparece um F que é de fração, que é a parte que ela está disponibilizando e você decide o quanto você compra. Lá na corretora, então, ao escolher os papéis, nós vamos ver alguns papéis bem legais. Eu costumei investir em alguns que me deram um retorno muito bom e que eu não vi tanto declínio, eu vi bastante ascensão. Eu estudei também o PL da empresa, estudei qual é o retrospecto dela, principalmente um fato muito importante, um estudo antes pandemia e pós-pandemia. Por quê? Algumas empresas, na verdade, em grande maioria, caíram desastrosamente ali no mês de março e abril do ano de 2020, mas pouco a pouco conseguiram recuperar. Tá, Michael, e a que ponto você quer chegar?
é um ponto muito específico e fácil de ser compreendido. Muitas empresas vão naturalmente se recuperar ao longo do tempo devido à sua boa administração. Então aquele valor que estava antes da pandemia possivelmente vai chegar e se equiparar. Principalmente se após a grande queda eles tiveram um gráfico de criar clínios e declínios, mas com uma ascensão sempre de crescimento. Então podem alcançar o valor anterior. Eu usei esse método e acabei tendo êxito. E algumas ações dessas eu irei falar para vocês agora quais são. Vamos lá para a minha queridinha, que é a BID4F, que é a ação do Banco Inter. Ela é uma ação muito boa de uma instituição bancária e é então este primeiro ramo que eu falo para vocês. Existem outros também, do Banco do Brasil, entre outros, até mesmo do próprio Nubank, que agora começou a operar também na B3, a nossa bolsa de valores. Outro ramo também é de telefonia. Eu decidi falar um pouco para vocês sobre a Oi, que é a Oi BR3. A Oi BR3 ela acabou passando por um estágio muito complicado, porque a Oi passou por um período de falência, ainda está passando. Então ela pediu recuperação judicial e a situação está feia, dificilmente vai se recuperar. Então é uma ação de altíssimo risco que hoje custa em torno de R$1, mais ou menos, na faixa de R$1 a R$2. Quando eu comprei ela, estava entre a faixa de R$1,50 e acabou que num determinado momento saiu uma notícia que a Claro, a TIM e a Vivo estavam se juntando para comprar a Oi. O valor era altíssimo e isso fez com que as ações crescessem, aquela possível recuperação fez com que tivesse um otimismo. Ela chegou à taxa ali de R$2,10, R$2,06. Só que você fala, Mica, é de R$1, é de R$1 para R$2. Leve isso em porcentagem, sempre leve para o lado da porcentagem nas ações, nem tanto pelo valor que elas valem, porque se você compra 1,50 e ela foi para 2,10, 2,6, a taxa é altíssima de crescimento em porcentagem. Imagine só se eu comprei R$1.000 daquela ação, que não foi a realidade, eu comprei R$400, R$500, apenas como um risco, porque nem havia essa expectativa de haver talvez uma compra por parte dessas outras empresas de telefonia. Então, essa é mais um ramo, que é o ramo de telefonia. Existem também as outras que operam individualmente. Para os cachaceiros, nós temos também a Ambev. A Ambev opera no mercado de ações e ela também é muito boa. É uma que dá uma rentabilidade bem legal, eu já investi nela. A Ambev é representada pela sigla ABEV3F, né? Que é da fração no final. Então é uma ação de certa forma regular, tem declínios também, ela às vezes cresce. Então é muito importante ter sensibilidade do momento da empresa. Às vezes ela cai uns 2%, provavelmente ela se recupere. Então é bom verificar também a gerência, o retrospecto dela, como que ela tem se portado no mercado durante a pandemia e antes da pandemia. Então, um mercado totalmente diferente, o mercado de bebidas, que se difere de telefonia, igual eu já falei, que se difere de instituição bancária. Outro ramo que nós temos também, que é a Petrobras, que é a PETR4F. A Petrobras já é uma empresa estatal que costuma sempre ter um valor muito bom de mercado. Às vezes ela cresce de uma forma que a gente nem entende, também cai da mesma maneira. Foi o que aconteceu quando houve mudança na administração da Petrobras. O simples anúncio de mudança na administração fez com que em um dia a empresa perdesse 20% do valor de mercado. E a Petrobras, ela é muito importante na bolsa de valores porque ela detém uma quantia expressiva na B3. E olha só, a Petrobras, logo o anúncio, quando teve o anúncio da mudança da diretoria, ela caiu 20%, mas pouco a pouco ela foi se recuperando e estabelecendo valor natural. É aquele mesmo esquema. Dificilmente uma empresa que é consolidada, se ela tem um declínio tão alto, ela vai permanecer baixa. Pouco a pouco ela cresce e estabelece o preço natural. É chamado isso de reajuste. Outra de instituição financeira que também é muito boa é a do Itaú. Itaú existe só do banco, né, que é a ITUB4F, mas também tem da Itaúsa, que também é muito boa porque acaba pegando outras empresas. Afinal, a Itaúsa é uma holding que cuida de outras empresas. Mas como eu já falei, de instituição financeira, vamos para a próxima. Outra empresa é de siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional, representada pela sigla CSNA3F. Essa é uma empresa que eu gostei muito de investir, eu estudei bastante sobre ela. E o importante que eu acho assim, interessante sobre ela, sendo como uma expressiva empresa de siderúrgica no Brasil, é que os avanços dela ao longo, se a gente for olhar os gráficos, nós percebemos que ela sempre teve uma alavancagem de crescimento
absurda. Eu percebi que ela foi uma que teve um volume muito alto. Eu lembro que no final das contas, em 3 meses de investimento, ela deu mais ou menos 23% de taxa de juros sobre o valor investido. E isso para mim foi obviamente incrível. Então é uma empresa que eu acredito muito que só tem a agregar. E a maioria dos youtubers, inclusive, falam sempre muito bem dela, exatamente por esse retrospecto de crescimento que ela tem. Outra empresa que eu gosto muito é a Lupar, que é uma empresa de energia, uma holding da área de energia. Ela é representada pela sigla ALUP11F. Ela também é uma empresa bem consolidada no mercado e também está cada vez mais investindo no setor próprio. O setor de energia é um mercado em ascensão. O mercado de siderúrgica, de energia, são mercados que sempre vão estar em crescimento. E se você analisar o contexto geral, econômico e social, são empresas que vão estar sempre bem inseridas no mercado. Só se não tiver uma administração muito boa para empresas dessas não terem futuro. É a mesma coisa que eu posso citar também de uma Via Varejo da vida, sempre há muita especulação sobre ela. Via Varejo é representada pela sigla VVAR3F, que é no setor varejista, já é um mercado de consumo, que também é naturalmente que as pessoas continuem consumindo naturalmente. Mas me diz aí, e você, o que está esperando para investir hoje? Qual está sendo a sua necessidade? Comenta aqui nessa parte dos nossos comentários, pois isso ajuda também com que eu consiga trazer conteúdos para que você comece a investir. Lembre-se que para investir no mercado de ações você não precisa ter um valor muito expressivo, comece sempre de baixo. Às vezes separa R$50 que eu te garanto que você vai conseguir comprar uma parcela de ações, separe R$100, separe R$1.000, e pouco a pouco vai investindo, vai entendendo como é que funciona. O momento que a gente aprende de verdade é depois que começa. Eu já mostrei o Banco Inter aqui para vocês, eu gosto de falar porque eu acho muito simples. É melhor do que às vezes você criar uma conta em uma empresa separada, o Banco Inter, você já faz tudo ali por ele mesmo. Eu acho que você pode começar. E eu acho que isso é até um desafio. Faz o seguinte, nos próximos vídeos eu vou gravar um vídeo para você investindo R$100 em ações, só para você entender como é que funciona de forma geral. Depois a gente grava mais vídeos também investindo de forma um aporte um pouquinho maior, para vocês entenderem como é que funciona a parte de ações. Espero que você tenha gostado deste vídeo, se inscreva neste canal, olha, compartilhe, comenta, faça com que este conteúdo chegue a mais pessoas e a gente agregue mais conteúdo a mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.